a partir de uma certa data. Então presta bastante atenção, a aula de hoje é fundamental para o entendimento, é teologia mesmo, aplicada, estudo. Você precisa prestar bastante atenção, tem sutileza. Então vamos lá, vamos pedir a Deus graça nessa manhã, que o próprio Deus possa nos iluminar a mente, para podermos discernir o que é verdade do que é engano. Então presta bastante atenção, ok? A lição de hoje carece de atenção, para que possamos construir solidamente a verdade no nosso coração e discernir o engano. Pega sua mão ao céu, assim, vamos pedir a Deus graça. Senhor, muito obrigado por essa manhã na tua presença. Clamamos, Deus, a tua graça e misericórdia sobre nós. Ajuda-nos a ter, Senhor, segundo o teu Espírito, todo entendimento da verdade. Sensibiliza o nosso coração, para que não possamos distrair, Senhor, mas estar focado naquilo que o Senhor quer mostrar a nós nessa manhã. Abençoa todos que estão aqui presencial, os que vão ouvir por essa transmissão, em nome de Jesus. Traz os teus servos que estiverem vindo para cá se juntar a nós, possamos juntos ser iluminados pela tua presença, pelo teu Espírito. Nos abençoa o entendimento. Senhor, dá graça ao teu servo, para que seja destro no ministrar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Por sentar, vamos lá. Todo mundo com a lição? Lição 6. O Espírito Santo antes do Concílio de Nicéia. Então presta bastante atenção. Tem um texto de abertura. Segunda carta de João, capítulo 1, verso 9. Quem pode ler comigo aí? Dá para ver na sua lição aí? O que? Ultrapassa a doutrina de Cristo. Não tem Deus. A doutrina como filho. Já começa a advertência, João, né? A primeira, segunda e terceira carta de João, basicamente para combater o espírito anticristo, as doutrinas heréticas, né? Que estavam infiltrando. Quem ultrapassa a doutrina de Cristo não tem Deus. Então olha só como é que é sério o negócio. Quanta mentira hoje nós já conhecemos aí, né? No meio do povo cristão. Nós vamos aprender com muita propriedade. Então, antes do Concílio de Nicéia. Avança para mim, vamos lá. Como vimos até esta lição, tanto os apóstolos de Cristo, como os bispos que o sucederam, os pais da igreja, compreendiam que o Pai é Deus, incriado, e que seu Filho antes era o Logos, gerado do Pai, se encarnou, nasceu como homem, morreu, ressuscitou glorificado, e depois assentou à sua destra. Também era estabelecido que tanto o Pai como o Filho enviaram o Espírito Santo sobre a igreja. Até aqui todo mundo lembrou o que foi falado na lição passada? Alguma dúvida em relação ao que foi dito ali agora? Vamos lá. Só estou ouvindo um barulho de folha se amassando. Nenhuma dúvida? Então já vimos aí que tem o Pai, tem o Filho, e o Espírito é proveniente dos dois. Ok? Muito bem. Isso parece fácil, mas a igreja vai complicar isso tremendamente. Nós paramos aí mais ou menos na última aula, no 2º século da era cristã. Ok? Nós vamos entrar agora no 3º e 4º século. Vamos avançar um pouquinho mais na história. Aí a porca torce o rabo. Aí, como é que se diz? A vaca vai para o brejo. Irmão, tudo que você pensar de complicação acontece. Muito bem, tem um texto canônico aqui, Gálatas 4:6. Está bem grandão para que a igreja possa ler. Vamos lá? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração
o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. Qual é o Espírito que está dentro de nós? Do Filho. Também chamado de Espírito de Cristo. Espírito Santo, Espírito Cristo, Espírito de Deus é a mesmíssima coisa. Certo? Proveniente do Pai, entregue ao Filho e o Filho passa para a igreja. Essa é a transmissão. Então, o chamar de Espírito de Deus está certo? Está certo. Porque a fonte é o Pai. Chamar de Espírito de Cristo ou Espírito do Filho, está certo? Está certo, porque passa pelo Filho para chegar até nós, ok? E todo aquele que recebe o Espírito do Filho tem sentimento no seu coração de filho. Pai, pai. Abba aqui em hebraico, e aqui foi depois traduzido em português, mas é grego. É até uma redundância aqui. Pai, pai. Então, nós temos o Espírito que vem do Pai, Deus, e é do seu Filho, Jesus. Esse é o Espírito Santo. Até aqui todo mundo equalizou? Tá tranquilo? Beleza. Isso vai complicar. Vamos avançar. Então, estamos ainda ali, no 2º século. Mais uma vez citando Irineu de Lyon, Bispo Irineu, pregação apostólica, ano 180 depois de Cristo. E ele diz o seguinte, quem quiser ler com o pastor: o Pai, então, é Senhor, e o Filho é Senhor. Deus, o Pai, e Deus, o Filho, porque aquele que é nascido de Deus é Deus. O óleo é a unção do Espírito Santo, com o qual é ungido. Até aqui todo mundo junto. A igreja primitiva também declarando fielmente que aprendeu dos apóstolos. Quem é Deus? O Pai. E quem mais é Deus? Jesus, o Filho. E o Espírito Santo? Falando bonitinho. O que eu quero dizer? É Deus também. É a unção, que é comparada ali com o óleo. Até aqui a igreja não tinha confusão nenhuma. O único problema é, se somos monoteístas, por que tem dois deuses? Hoje eu falei que é mais fundo. Vamos pensar. 2 minutos para vocês pensarem. Vou ficar em silêncio aqui vocês pensando. Há um só Deus. Mas Irineu de Lyon diz, o Filho é Deus e o Pai é Deus. E agora? 2 minutos para vocês pensarem. Os dois são um, mas em que sentido? Oi? Senhoria, os dois são senhores, os dois são Deus, mas em que sentido os dois são um? Tem o mesmo Espírito. Ok. Nós estamos aqui sendo um pouco mais profundos. Estamos avançando, é aprofundamento bíblico. O que mais pode dizer a respeito dessa relação? Porque poderia ser Jesus parte do Pai. Jesus parte do Pai, correto? Gerado pelo Pai. Gerado pelo Pai. Irineu diz que ele é filho porque é nascido de Deus. Vamos lá, então, já estamos construindo aí o entendimento. Deus Pai gera Deus Filho. O Filho é gerado do Pai. Tem a mesma essência espiritual do Espírito Santo. Compartilham as mesmas divindades. Porém, são... Por que são dois? Porque são duas pessoas. Até agora, ninguém tinha dito isso até agora. É onde ela falar. Porque são duas pessoas distintas, ou não são? São duas pessoas distintas. Porém, comungam a mesma divindade, a mesma essência. Através do mesmo Espírito. Mas... o Pai é tão inacessível que o Filho precisa vir para ser um filtro do poder do Pai pela humanidade. Não deixa de ser. O Filho é a representação do Pai, né?
Ele é a imagem do Deus vivo. Que Deus é invisível. Deus Pai é invisível. O Filho não é invisível. Assumiu carne. Ele encarnou, deixou de ser invisível para os nossos olhos. Tomou forma humana. Para que nós tivéssemos a referência. E diz, vocês querem ver o Pai? Olha para mim. Mas Jesus não era o próprio Pai na Terra. Ou era? Ele era a representante de Deus na Terra. Ele era a representação de Deus na Terra. Para que o homem pudesse entender Deus, o Pai. Jesus falou, ninguém, que mais? Jamais viu a Deus. Nenhum ser humano jamais viu a Deus. Deus é invisível. Mas o Filho não é invisível. Olhando para o Filho, ele imita o Pai, você vê os atributos do Pai no Filho. Lembra? O Filho não pode fazer nada se não ver o Pai fazendo. Ele próprio disse. Então o Filho faz tudo por imitação. Mas é o Filho. Está complicado ou está difícil? Ou está mais ou menos? Está entendível? Ótimo. Vamos avançar um pouquinho. Era confessado ser pessoal Deus Pai e o ser pessoal Deus Filho, Jesus. E o terceiro artigo de fé, ele confessou. O Espírito Santo também como terceiro artigo de fé. A unção impessoal. O Santo Espírito que de ambos procede, emana da igreja. Atos 2:33. Exaltado, pois. Quem foi exaltado? Jesus. Para onde ele foi? Para a direita do Pai. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o autor de quem? Jesus. Recebeu do Pai. O Pai, mas o Pai o Filho recebeu e derramou. Derramou isso sobre a igreja. Lembram? O Pai e o Filho participam do envio do Espírito Santo. O Espírito que de mim procede, ou que o Pai enviará em meu nome, o Pai determina, vou te dar o Espírito, Filho, distribui com a igreja. E o Filho, então, os dois estão aqui participando da missão do Espírito Santo. Que texto procede? É que tá tranquilo, não tá? Só texto mais que até o segundo século era esse o entendimento. Esse aqui é o bispo Teófilo, que escreveu uma carta a um tal de Autólico. Não tenta saber quem é Autólico, não faz a menor diferença. Mas é o bispo que escreveu Teófilo. Segundo século, ano 180, contemporâneo de Irineu de Lyon. Vamos ver o que ele disse? Quem quiser ler comigo. Tendo este verbo, o Logos, como ministro da sua criação, e por meio dele fez todas as coisas. Este se chama princípio, o Logos, né? Pois é o príncipe, olha só que interessante, chamando o filho de príncipe, e senhor de todas as coisas. Por ele foram feitas. Todas as coisas por ele foram feitas. Este, portanto, que é o quê? Espírito de Deus. Logo, Teófilo está dizendo que o verbo é espírito. Ou não é? É o ser espiritual, é espírito. E princípio, e sabedoria, e força do Altíssimo, é o Elion, o próprio Pai. Desceu sobre os profetas e por meio deles falou sobre a criação do mundo. Quem explica esse finalzinho aqui? Estudamos na outra semana. Texto canônico. Carta de Pedro. Quem explica esse finalzinho aqui? Desceu sobre os profetas. Os profetas vinham direto do Senhor, eles profetizavam, eles diziam que aquilo era parte de Deus através do homem. Nós falamos sobre isso na outra aula, não falamos? Pedro não fala que os profetas profetizaram pelo Espírito de Cristo, que neles estava?
Está falando de todos eles. Isaías, profeta Daniel, Zacarias. Todos os profetas profetizaram pelo Espírito de Cristo, dando de antemão testemunho daquele que haveria de vir. Não está escrito na sua Bíblia? Que você não está percebendo? Eu falei que hoje é um pouco mais profundo, porque existem sutilezas. É coisa bem sutil. Tem que aguçar a mente. Ok? Vamos lá. Ele chama aqui, Bispo Teófilo, o próprio verbo de Espírito. E ele diz que esse Espírito falou nos profetas, através dos profetas. O Espírito é de Cristo. O Espírito é a palavra. A palavra veio e falou nos profetas. O que nós compreendemos com isso, então? Que antes de encarnar, Jesus, como Logos, como Espírito, entrou e falou na boca dos profetas. O senhor tem um texto, uma referência que mostra que ele vinha e voltava? Tem uma referência que ele sempre o Espírito entrava nos profetas. Entrava várias vezes, não ficava. É diferente de nós hoje. O Espírito não fica saindo e entrando. Não tem um momento que você diga assim durante o dia, agora entrou o Espírito em mim. Não existe isso. Ou você tem ou não tem. E o texto diz em João que é permanente. Mas em todas as passagens do Antigo Testamento, você vai ver que o Espírito entra nos profetas. Mas como que o Espírito, no caso de Saul, se retirou? E de vários personagens entraram e saíram. Você pode pesquisar à vontade. Eu não consigo ver saindo. Porque não fala assim, agora saiu o Espírito. Não fala assim em nenhum versículo. Mas fala que veio sucessivamente. Para vir pela segunda vez. Para vir para a segunda, terceira, 10ª, enésima vez, é porque saiu. É uma dedução. Veio a palavra do Senhor a mim. Então, esse veio a palavra é o quê? É a descida do Espírito de Cristo. O Verbo. Pega aí Ezequiel capítulo 2. Isso é muito legal de ver. Quando você lê no Antigo Testamento assim, o Espírito veio sobre mim, você não relaciona que o Espírito seja o Verbo. Você está acostumado com o Espírito Santo? Alguns até como sendo uma terceira pessoa. Então você lê naturalmente, o Espírito veio sobre mim. Que Espírito veio sobre o profeta? Você tem que ligar com a carta de Pedro, que diz que o Espírito que veio sobre eles é o Espírito de Cristo. Só que Pedro está falando do Cristo já feito homem. Ele está falando em termo, digamos assim, retrospectivo. Antes do Cristo ser homem, ele era o quê? Espírito, ele era o verbo, Logos. Logo, que Espírito veio sobre os profetas e falou através deles? O Logos. Talvez você não tenha conectado isso antes. Essa dificuldade, falando, é a nossa cabeça. Quer dizer, a encarnação de Jesus é a pré-encarnação. É a pré-existência dele. Essa dificuldade de ver o pré-existente como espírito. Tem gente que vê por exemplo, vai fazer uma ilustração, vai procurar na internet, Jesus antes de encarnar. E aí já pega uma imagem com Jesus homem. Está sentado diante do Pai, está errado. Você não pode botar Jesus homem feito carne antes da encarnação. Em nenhum período do Antigo Testamento ele é homem. Assim como é difícil ver Jesus carne no Espírito. Também. Eu acho que é mais fácil ver Jesus misturado agora, é mais fácil. Ele volta para ser. Nunca mais ele volta para ser o Espírito. Ele é espírito e carne, é duas coisas ao mesmo tempo agora. É difícil, por exemplo. A nossa cabecinha que é difícil. Por isso que os teólogos queimam a mufa. Queimaram a mufa, até criar fórmulas que a nossa mente pudesse entender. E aí vão derivando. E aí vai dar na Trindade. Nós estamos vendo aqui a evolução do pensamento. Vou mostrar isso bem claro para vocês hoje. Ok? Abriram aí Ezequiel 2? Como é que está escrito aí Ezequiel 2:1? Essa voz do Espírito. Filho do homem, põe pé e falarei contigo. Muito bem, para um minutinho. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé que falarei contigo.
Tá falando na mente? Tá falhando já, som. Já começou falhando? Acho que tem pilha aí. Se for, é pilha? Som. Então vamos lá, Ezequiel 2. Ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e pôs em pé e ouvi o que me falava. Então percebe aí do versículo 1 para o verso 2 a diferença. Ele já está ouvindo a voz falando com ele. E no versículo 2 diz, então entrou em mim. Ele percebe claramente quando o Espírito entra. E essa voz é sinônimo do quê? Voz é sinônimo do quê? Palavra. Esse é o texto mais explícito que tem da palavra no Antigo Testamento. E outro vai dizer, o Espírito entrou em mim. O Espírito pode ser até de engano. Mas aí está claramente dizendo, uma voz falou comigo. E essa voz entrou em mim. Quantos entenderam a dinâmica disso? Todo mundo entendeu? Esse queria um explícito saindo, mas não tem. Porque Davi fala, não retire de mim o teu Espírito. É. E aí, se o Espírito entra e sai, o que Davi não teria lógica Davi falar? Davi era profeta, ele recebia o Espírito constantemente. Ele não era só um rei. Davi não era só um rei. Davi era profeta. Mas no fim ficava sobre uma... Não, no Antigo Testamento não. Davi fala para isso, não ser mais... Temendo não ser mais usado. Temendo não permanecer mais com o portador do Espírito. Não quer dizer que o Espírito estava em Davi 24 horas por dia. Todos eles no Antigo Testamento recebiam o Espírito e saía. Ela quer um versículo explícito. Alguém procura aí para ela aí, porque não vai dar tempo, porque tem uma aula para adiantar. Foi em Joel que fala de derramamento do Espírito. O derramamento do Espírito acontece em várias porções da Bíblia. Mas há diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Há diferença entre a permanência e a visita do Espírito. Não é a quantidade. É permanência. Não era permanente no Antigo Testamento. Para provar isso, tem que abrir trocentos versículos. E eu tenho uma aula inteira para dar. Eu não tenho como se resumir isso em um versículo. Davi foi ungido como rei, e a unção dele era o Espírito. Não, eu sei, mas muitos reis foram ungidos e não receberam o Espírito Santo. A diferença é que Davi era profeta. O Espírito falava na boca de Davi. Os outros reis da linhagem davídica não eram profetas. Não receberam o Espírito de profeta. 51. O que tem? Salmo 51. O que tem? 10. Davi diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito. Ele está pedindo renovação, porque ele tinha acabado de pecar em adultério. Davi saiu e está pedindo para renovar. Poderíamos inferir isso tranquilamente em cima desse texto. Mas o estudo não é sobre a vida de Davi, nem quando o Espírito entra e sai. O que eu quis mostrar a vocês é quem falava na boca dos profetas. Quem falava na boca dos profetas? O Espírito de Cristo, que é o Logos, que é o verbo, a palavra. Ficou claro nesse Ezequiel capítulo 2? Se não ficou claro a hora que sai, depois vocês procurem aí, porque não dá tempo. A aula é muito longa. A questão é que, para entender isso, então, se olhar no novo, quer dizer, está no Antigo, Jesus, inclusive, excluindo aquele povo, aqueles doutores, quando ele disse o seguinte: olha, vocês estão errados porque eles estão ligados às Escrituras. Se vocês ligados às Escrituras, vocês vão ver que elas estão falando a mesma respeito. E é exatamente isso. Depois João, aí ele começa a citar, está esse texto aí dizendo. Então, essa promessa só é concretizada em Pentecostes. Quando Deus, aquele profeta que foi levantado, que vamos dizer assim, se não me engano, que foi Moisés, não é isso? Será um como ele? Então esse chega ali e derrama o Espírito. Aí sim, ele que tem a missão de distribuir o Espírito dele a todo aquele que nele crê. Se vocês observarem bem, fora os profetas,
poucas pessoas foram ungidas com o Espírito Santo no Antigo Testamento. Poucas pessoas. Pode olhar na vida deles que não era permanente. Não tem um versículo que eu me lembre na minha mente aqui específico, e agora saiu o Espírito. Mas tem inúmeros versículos dizendo que a mesma pessoa, recebeu a unção mais de uma vez. Não existem várias unções. Isso não existe. É um conceito completamente nulo. Eu sei que no meio pentecostal o pessoal vive dizendo que está recebendo o Espírito toda hora. Mas não existe isso na sua Bíblia. Vinha várias vezes. Veio sobre mim o Espírito Santo, veio sobre mim o Espírito Santo, veio sobre mim o Espírito Santo. A mesma pessoa veio e recebe várias vezes o Espírito Santo. Isso prova a diferença. Esse conceito de vir o Espírito Santo sobre a mesma pessoa no Novo Testamento não existe. O juiz era assim, veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou Israel. Você classificar aquela situação que ele tivesse que julgar, mas aí ele... Nós não vamos estudar isso agora, não. Essa questão que eu estou falando aí é uma questão que o pastor está sempre fazendo matéria que todos os seminários ou fazem estudos de escola dominical. Esse assunto que o pastor falou aí sobre o Antigo Testamento, o Espírito entrava, saía, depois entrava, saía, mudava o profeta. O pastor sempre vai ter esse assunto, entendeu? Talvez eu tenha que amarrar numa lição para mostrar a vocês. As pessoas têm dúvida se entrava ou ficava ou entrava. Eu sempre bati na tecla, mas agora a gente está aqui para provar preto no branco. Só que o estudo não é sobre entrar e sair do Espírito. Eu só entrei em Ezequiel 2 para que vocês vissem que Espírito entrou no Ezequiel. Qual foi o Espírito? A palavra. Então vocês não vão me arrastar para outro estudo agora. Sou muito macaco velho para cair nessa. Avança. Avança aí, meu filho. Pode ser que a gente venha fazer esse detalhe em uma outra aula. Sou muito focado no que eu quero mostrar para poder entrar nessas parrelas e gastar 15, 20 minutos desviando do assunto. Eu só entrei em Ezequiel 2, que não está na sua lição, para você ver que Espírito falava. E ali diz uma voz. E a voz é o Espírito de Cristo. Conforme 2 de Pedro. Ok? Só isso. Vamos devagar, vamos devagar. Se vocês estão achando difícil isso, vão achar mais difícil ainda que eu vou mostrar agora. É mais difícil do que vocês imaginam. Presta atenção. Saímos do 2º século. Para fechar a questão, até ali no 2º século, ano 180, qual era o entendimento da igreja? Existe um Deus Pai, pessoa, ok? E existe um Deus Filho, pessoa. E existe o Espírito Santo. O quê? A unção. Correto? Até aí foi os documentos. A Bíblia. Você só vai ver na Bíblia esse tipo de compreensão e conceito. Depois vão inventar que o Espírito Santo é uma pessoa e você vai procurar na Bíblia pretexto para dizer que é uma pessoa. Então vamos devagar. Só que começa a derivar. Já que Irineu de Lyon morreu por volta do ano 190, mais ou menos, foi o último grande teólogo da igreja primitiva, vai nascer uma nova geração de cristãos, vão crescer, né, se tornar bispos, já no 3º século. E aí, meus irmãos, passado mais ou menos, deixa eu ver quanto tempo, passado mais de 200 anos depois de Cristo, o pessoal já vai pensar diferente sobre o Espírito Santo. Está aqui, ó, na virada do 2º para o 3º século, surgiu um novo grupo de bispos e teólogos, como Tertuliano. Nós vamos falar muito hoje de Tertuliano. Ano 193, virando para o século III já. Orígenes, que já era o século III, 230, que formulam a gênese do dogma da Trindade. Um Deus, 3 pessoas. A Igreja Católica afirma que Tertuliano de Cartago é o pai do termo trias, ou trinitas, trindade. Porém, o próprio escrito de Tertuliano fazia a distinção do pai e do filho verbo hierarquicamente. Você não vai entender de pronto o que eu vou falar agora, mas aos pouquinhos eu vou tentar explicar.
Quem é o primeiro a usar o termo trindade? É esse aqui, esse bispo aí chamado Tertuliano. Ele é de Cartago, na África, hoje atual Tunísia, na África, continente africano. Ele foi o primeiro a criar essa alcunha, trindade. Estamos agora virando para o 3º século. Ele vai defender a tese dele, o pensamento dele. Por quê? Porque naquela época, outros estavam acusando a igreja de ser politeísta. Já que existe um Deus Pai e um Deus Filho, são dois. É poli. Não é mais mono. Um Deus. E inventaram a ideia do unicismo, que é a mistura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mesmo Deus Pai, ora se manifestava como Filho, ora se manifestava como Espírito Santo. Isso é uma doutrina apóstata. Como vocês entenderam? Essa doutrina vai criar outras derivações malignas. A falta de compreensão disso faz muita diferença. Aí, o Tertuliano aqui resolveu combater o unicismo. Não pode ser o mesmo ser que ora quer ser filho, ora quer ser pai, e ora quer ser Espírito Santo. Não pode. E é bipolar. Tripolar, né? Tripolar. Aí ele vai combater isso com seus escritos. Asseverou essa doideira. E aí ele vai falar do que ele pensa. Nos argumentos de Tertuliano, nós vamos ver a gênese do que a Igreja Católica vai chamar de trindade. E começa... Tertuliano. A Igreja Católica surge mais à frente. Mas ele já bota as bases do dogma da trindade, elevando o Espírito Santo a mais uma pessoa. O que não é dito na igreja primitiva para trás. Além de elevar mais uma pessoa, ele iguala, o princípio da trindade é igualar os três. A partir do princípio que você aceita que tem três, os três têm que ter o mesmo poder, a mesma dignidade, a mesma eternidade, sem subordinação entre eles. Vocês vão ver que aqui ainda, ele enxerga a subordinação do Filho para o Pai. Então ainda não é a perfeita trindade da plenitude, mas é um princípio da trindade. Presta atenção, sei que está ficando mais filosófico, né? Sabe por que está ficando mais filosófico? Porque é filosofia, não é Bíblia. Filosofia é a pessoa ficar pensando na sua mente, ou ficar pensando sobre as coisas de Deus. Por que o céu é azul? O céu é azul. Por que o céu é azul? Vai ficar pensando. Aí você deriva. Vocês vão ver que não há muita referência bíblica. Nos pais da igreja primitiva, anteriores, até Irineu de Lyon, ele amarra com versículos bíblicos. Ele cita versículos bíblicos. Aqui já começa a derivação filosófica, que é o homem pensando muito, queimando os neurônios, e aí pensando demais, desvia da palavra. O que ele diz então para defender a ideia dele de que são três e não dois, e ao mesmo tempo três são um? Essa loucura? A loucura é três em um, três são um, mas são diferentes entre eles. Isso começa aqui. 3 em 1 é sorvete napolitano, né? 3 em 1 era sistema de aparelho de som antigamente. 3 em 1. Vamos ler aqui. Pois o Pai é inteira substância. Tem uma palavra, eu acho que está em latim aqui, pater, n. Isso aqui é latim. Isso aqui é latim. É a tradução disso aqui. O Pai é inteira substância. O Filho é derivação e porção do todo. Também aqui em latim. Quem ele está querendo dizer? Quem é o inteiro? O Pai. E o Filho? Derivação ou porção. Já diminuiu. Parte. Continua dizendo aqui. A palavra é... Não. Vê como está escrito. Para a gente entender, é porque nossa mente traduz.
Eu sei, mas é assim mesmo. Nossa mente, ela traduz conforme nossos parâmetros. Ele diz, a palavra é Deus. Porque procedendo de Deus, mas ainda não realmente igual àquele de quem ele procede. Então, seu Tertuliano está vendo Jesus diferente do Pai. E até menor. Não está vendo? Avança para mim. Quanto ao Espírito, que é o foco da nossa lição, eu poderia ter falado aqui muito sobre essa questão da diferença do Pai e do Filho. Mas nós já estudamos isso. Estamos estudando sobre o Espírito. Quanto ao Espírito Santo, Tertuliano assevera que o Espírito de Deus é inerente ao próprio Deus e que também é identificado ao próprio Verbo, a quem designa como o Espírito. Presta atenção nas sutilezas. Dentro da compreensão judaica, eles não têm problema nenhum com isso. Eles pensam assim, o Espírito procede de Deus, logo o Espírito é Deus. O Espírito não é do próprio Deus? Então é Deus. Não a pessoa. Os judeus não pensam no Espírito de Deus como uma pessoa, mas algo que sai do próprio Deus. É por isso que o Espírito é santo. É, porque Deus é santo. Sal de Deus é santo. O que sai de mim, o que sai do meu Espírito não é santo. E aí tem essa questão. Nós temos Espírito. Paulo não fala sobre isso? O homem tem um Espírito. Quem conhece as coisas do homem senão o Espírito que está nele? Não é isso? O meu Espírito é meu Espírito. Ele não é uma pessoa à parte. E os judaicos pensam assim. E ela vai complicar. Ela complicar. Peraí, deixa eu pensar. Espírito do anticristo. Não é outra pessoa. Aí vai se dizer também que é outra pessoa, vai virar no... Não é outra pessoa. Mas cada palavra que a gente fala dentro dessas formulações faz diferença. Perceberam? Por isso que eu tenho que pensar no que você está falando. Se eu não pensar, eu concordo com uma coisa errada. Ou certo. O meu espírito é outra pessoa? Não. Está dentro de mim, é meu. É a minha essência. Assim também pensam os judeus. O Espírito Pai é o Espírito Pai. Acabou. É dele, sai dele, é dele. Acabou. O Espírito do Pai tem que ser outra pessoa, nos outros espíritos não. Não. O homem não é outra pessoa, o Espírito Não. não é. Só o do Pai tem que ser outra pessoa. Tem que ser outra pessoa. Porque eles pensaram assim e assim ficou. Vamos devagar. Era inerente ao próprio Deus. Ok? Agora, por dizer o Espírito de Deus, aí ele bota ali entre parênteses ali. Não sei porque botou entre parênteses, tá bom? Apesar de que o Espírito de Deus é Deus, claro. Que sai de Deus é Deus. É divino. E por não nomear diretamente Deus, ele quis que fosse entendida aquela porção de toda a divindade que estava prestes a se retirar para a designação de filho. Olha o que ele vai dizer. Vamos ler aqui comigo. Ó. O Espírito de Deus, nesta passagem, deve ser o mesmo que a palavra, o verbo. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está identificando o verbo como sendo o Espírito. Complicou? Não. Voltamos para aquele princípio que estudamos antes, irmãos. Qual era o Espírito que entrava nos profetas? De Cristo, que é a palavra. Ao mesmo tempo diz que o Espírito de Cristo, ou o Logos, é Espírito e é de Deus. Saiu do Pai, não é isso? Ao mesmo tempo diz que ele é uma pessoa. Ele é a palavra. Em algumas passagens só se verá o seu Espírito, que procede dele, que é ele. Porque eu não posso separar o meu Espírito de mim mesmo. Posso dizer também que o Espírito Santo seria a presença de Deus? É, em todo sentido, o Espírito Santo é a presença de Deus. Onde está o Espírito, aí é a liberdade. Está escrito? Vamos lá, vou contextualizar para vocês não ficarem tão confusos. Antes de nascermos de novo, tínhamos o Espírito Santo? Não. Isso é ponto pacífico, certo? O que fez a gente nascer de novo?
A entrada do que em nós? Do Espírito Santo, que é a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É qual o veículo que entra dentro de nós? A palavra. A palavra é o Espírito. Espírito e palavra, mesma coisa. Nunca pensou nisso, né? Nunca pensou assim? Tá, não. O Espírito é a palavra é o Espírito. Você vê já o homem encarnado. Você vê o homem em pleno. O que sai de Jesus é o quê? Espírito, que é a essência da palavra. Interfere. Nós estamos falando de coisas aqui não corpóreas, né? não metafísicas. Não palpáveis. O teu espírito identifica com o meu espírito. É isso. Então. O Espírito de Cristo dentro de nós. Mas como é que entrou o Espírito Santo? Pela pregação. Vou dar um exemplo. Pedro vai até a casa de Cornélio. Começa a pregar. No meio da pregação ele recebe o Espírito Santo. Não foi? Como é que eles receberam o Espírito Santo? Qual foi o meio? A palavra. A palavra é a essência dele. O verbo é a palavra. Jesus é a palavra encarnada. Qual é a essência de Jesus? Qual é a essência de Jesus? A essência, não estou falando a forma. Vocês perceberam que o negócio é complicado, né? A conceito tão simples. Filosofia não, é a Bíblia. Aqui é a filosofia. Eu estou falando de Bíblia. Olha o que João diz. Fala, Barão. 1 Pedro 23. Sendo de novo gerado, não somente não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. Sendo gerado pela palavra. E a palavra de Deus fala da parábola do semeador. Ele semeia o quê? A palavra. Em que terra? Aqui, ó. Coração aqui, ó, do homem. O que entra, então, é semente, é a palavra. E a palavra é espírito. A palavra não é Jesus? A palavra é Jesus, é o Espírito de Cristo. Quando você diz assim, eu tenho Jesus no meu coração, você tem o quê? A palavra, que é Espírito. É o programa. Vamos falar de maneira eletrônica, para ver se facilita para vocês. Vamos falar de maneira que vocês compreendem. Quando você compra um computador, ele vem às vezes careca. Hoje já vem cheio de programa. Vamos imaginar que vem um Windows puro. Aí você quer baixar um programa no seu computador. Você é um computador. Você não tem esse programa que é o Espírito Santo. O que baixa para dentro do computador? Faz um download do programa. E ali baixa um programa. É o Espírito Santo. Um download. E aí você passa a ter o aplicativo, o programa, que acessa o céu. Não, o Espírito Santo e a palavra são o Espírito, é a mesma coisa. O Espírito Santo é Jesus, não? Não, é o Espírito que provém dele. Alguém tem a pessoa de Jesus dentro do peito, da cabeça? Então você tem Jesus no coração? Você tem Jesus no coração? Tem um fantasminha de Jesus aí dentro, uma miniatura? Tem que pensar. Irmão, teologia tem que pensar aprofundamento. Saímos do raso. Saímos daquele negócio, aceita Jesus, vai para o céu, e saímos, não aceita, vai para o inferno. Já saímos dessa fase. Estamos pensando profundamente. O que você tem no seu coração? O Espírito de Cristo. Tem um fantasminha aí dentro? Tem uma miniatura de Jesus na sua mente? O que tem na sua mente? A palavra. Pastor, a dificuldade é que às vezes a pequenez assim, do ser humano fica tentando materializar o que é espiritual. Materializar ou personificar. Está queimando os tilt de vocês aí? Nunca antes falei isso, né, publicamente.
Está dando tilt? Tem tilt nenhum. É a palavra. É o Espírito. A questão dos eventos, não tem conhecimento de Deus, mas está tudo como falando perfeito, né? Então, o conhecimento, a palavra, é semente. Que semeada no nosso coração, ela vai gerando Cristo. Vai gerando Cristo. Até que a gente alcança a dimensão de Cristo. Exatamente. Cristo é a unção. E é a palavra. Cristo é absolutamente a palavra. Como se fosse descortinando, abrindo o véu que estava. É que vocês nunca pensaram no Espírito como palavra. Nunca. Vamos devagar. O Espírito Santo é a palavra. Prova para mim na Bíblia que o Espírito Santo não é a palavra. Vocês pensam de maneira personificada. Tira a personificação e você vai ver que o Espírito Santo é a palavra. Diga. Quando você falou, eu errei a resposta com Jesus. Mas como se conhece Jesus? A palavra. O que vem para nós é palavra. O que vem para dentro do nosso cérebro é palavra, que é Espírito, que é o Espírito dele. É que a gente está acostumado a pensar no Espírito como algo à parte. É a essência do próprio Filho. Diga, Mar. Seria essa palavra que você está dizendo, né? Seria o conhecimento dela. Porque às vezes tem teólogos ou pessoas que estão muito bastante, que têm conhecimento, mas não têm o Espírito. Isso eu não consigo. Não, o conhecimento humano não é o Espírito Logos. O Espírito Logos é só para filho de Deus. Há até uma inferência, nós estamos chegando lá, mas vamos lá. Há até uma inferência em alguns pais da igreja de que o Senhor distribuiu um pouquinho do Logos para os cientistas, por exemplo, daquela época, os filósofos. Há uma derivação sobre isso. Mas ainda que Deus tenha colocado um pouquinho do Logos em cada cientista, ou mestre, uma pequena parcela, não é o Espírito, não é a unção que foi dada à igreja. Jesus falou assim: eu lhes tenho transmitido a glória que tu me tens dado. Da plenitude recebida de Deus, o Senhor colocou dentro de nós. Esse privilégio é só para a igreja. Entenderam? A plenitude. Mas um dos 7 Espíritos de Jesus pode fazer parte da essência do homem, para o crescimento da ciência. Não posso afirmar isso nem discordar. Mas só tem um texto que mostra que a palavra é o Espírito. É, a palavra é o Espírito. Você quer que eu lembre tudo, né? Mas a palavra. Você tem algum texto que diga o contrário? Mas aí primeiro Você me prova o contrário primeiro. A palavra é o Espírito é a palavra. Falei da semeadura, falei como desceu sobre Cornélio, falei, mostrei. A palavra é o Espírito é a palavra. Eu falei que qual o Espírito que desceu sobre os profetas? O Espírito de Cristo, que é o quê? A palavra. O verbo. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra O verbo não é o Espírito? O verbo não é o Espírito? Ele é o quê? O Espírito. Eu vou mostrar para você. Tenta alguém lembrar de tal versículo que diz assim, ó. Somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor. Como pelo Senhor o quê? Como é que termina esse versículo? Somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Senhor é Jesus, e é dito, Ele é o Espírito. Pastor, então está certo com a pergunta que eu fiz. É correto dizer que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo? É o que está escrito. Uma vez eu fiz essa pergunta e gerei essa polêmica. Espírito do Cristo, Espírito da unção, é a mesma coisa.
É a mesmíssima coisa. Espírito Santo, Espírito de Deus, a mesma coisa. Não quer falar assim, pastor, porque a irmã aqui questionou, né, que muitos estudiosos leem a palavra, recebem tudo, né? Mas eles não recebem porque de repente Deus envia para eles o Espírito. Eles não recebem. Não vamos confundir. Não vamos confundir a capacidade inata dos seres humanos de ter inteligência com a unção que é dada à igreja. Como é que está o texto aí? 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Como pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é a palavra. Muita coisa vocês pensarem, nós não saímos nem do segundo slide. Diga, pastor. O pai quer transmitir a igreja. O Espírito odeia. Sim. O pai comunica com o filho, o filho comunica com a igreja. Da igreja para o pai. Ninguém vai ao pai só através do Da mesma forma, pelo Espírito. E o Espírito ele não fala por si só. Sim. Ele fala tudo que o pai transmite. E o que o filho faz. O Espírito é o programa. Eu gosto tanto dessa similaridade, é tão mais fácil de entender. Vocês ficam pensando no Espírito como uma pessoa ou como um algo, e fica mais difícil. Pensa no programa. O pastor falou ali, por exemplo. Presta atenção aqui no pastor, senão vocês vão se confundir mais. Olha só. Vamos pensar no Espírito Santo como um programa, que eu acho que é o melhor símile. Vamos lá. Como é que Deus fala conosco? Pelo Espírito, pelo programa. Como é que nós falamos com Deus? Pelo Espírito, o programa. O programa decodifica tanto o que o Pai fala para eu entender em português, como o programa também decodifica o que eu falo em português para o Pai entender de maneira espiritual lá no céu, na mente dele. É um programa. O Espírito é a palavra. Não deixa de ser veículo, mas esse veículo é a essência do Logos. O que eu estou falando seria o Espírito? Oi? O que eu estou falando, que chega para o Pai manda para mim. Não seria dizer que isso seria, essa palavra seria o Espírito? Sim. Mas aí não é o canal, é o que chega. Além de ser o canal, também proveniente do próprio ser do Senhor Jesus, que é a palavra. Nós estamos aqui tendo dificuldade é ver quando é a pessoa e quando é a essência da pessoa. Mesma coisa que eu falei. Eu tenho espírito, mas não posso dividir o meu espírito de mim. Mas Jesus, pelo seu espírito, consegue falar comigo. Por isso que a gente tem que se encher da palavra. Porque senão não consegue entender o Espírito. O Espírito é a palavra. Ele fala conosco através da palavra. E feito com o Espírito Santo. Foi como jogou uma pessoa até cansar. Todos que colocam essa palavra até cansar. É o tradutor. A palavra é o Espírito é a palavra, a semente está em nós, é a palavra, está se desenvolvendo em nós. Cristo é a própria essência da palavra. Mas vamos lá, vamos adiante. Avança para mim mais um. Jesus é o único mediador entre o homem e o Pai. Vamos pegar essa colocação que a irmã fez aí. Vamos pensar. Hoje é dia de pensar, irmão. Vamos pensar, biblicamente. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, certo? Como é que a igreja chama o Espírito Santo de mediador? Vamos pensar. É um ótimo link. Por exemplo, onde aparece a palavra paráclito a primeira vez? O Evangelho de João. Enviará, onde está escrito na sua Bíblia, outro consolador, é paráclito. Advogado. Está do lado para ir junto. Beleza. E aí no texto mais adiante, eu até preguei sobre isso, nós temos um paráclito no céu. Quem é esse paráclito? Jesus. Jesus e o Espírito Santo é a mesma coisa. Ou tem dois? Nós temos dois paráclitos.
Posso entender? O meu paráclito que está lá é o meu paráclito lá em cima. Só tem um paráclito. Essa é a chave. Na sua tradução vai se traduzir paráclito uma vez por consolador e na outra passagem vai se traduzir por advogado. Aí confunde. Mas a palavra grega é a mesma, é o mesmo conceito. Só tem um paráclito. O paráclito é o Espírito, o paráclito é Jesus. Então, o Espírito é Jesus? Jesus é o Espírito. Jesus é Espírito, não? Ele é o Espírito. É. A essência de Jesus. A essência de Jesus é o Espírito Santo. A essência de Jesus é o Espírito Santo. Tem que se entender que a essência, A essência, não a pessoa, outra pessoa. você como outra pessoa e vai dar. Aí vai dar ruim. A essência de Jesus é o Espírito Santo. É a essência de Porque todos nós temos reminiscência da Trindade na cabeça. Todos nós temos. Senão vai dar ruim na cabeça aí. Dá ruim da norma. Pastor, Jesus no corpo físico. O Espírito dele é o Espírito Santo. É isso aí. Ele nasceu. O Espírito dele é o Espírito Santo. Vamos avançar um pouquinho mais. Hoje vai dar nó na cabeça de vocês. Eu avisei que tinha mais fundo. Mas aí tá, o Espírito Santo é Jesus, eu não estou chamando o Espírito Santo de uma pessoa. Não, eu não falei que o Espírito Santo é Jesus, falei que o Espírito Santo procede de Jesus. A essência de Jesus é o Espírito. Eu não falei o Espírito como outro. Para você fazer a ligação. O paráclito, o Espírito que é o paráclito, é o Espírito do Filho. Simples assim. É o Espírito Filho, só tem isso. Não existe outro paráclito. Pode comparar as duas passagens, você vai ver que só existe um paráclito. E é o Espírito do Filho que está dentro de nós. Entendeu? Está tentando. Só baixando. Vai devagar. Vai ter que ler a Bíblia tudo de novo de outra maneira. Vai ter que começar a ver as unções de outra maneira. Todos vocês vão ter que ver o Espírito de outra maneira, vão ter que ver a palavra de outra maneira. Estavam pensando em palavra com fonema, talvez, com poder. Palavra é Espírito, Espírito é palavra. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. O que eu estou passando para vocês aqui? Espírito e vida. O que está entrando na sua mente? Espírito, está entrando palavra. Ou a palavra é Espírito e vida, ou a palavra é Espírito e morte. Só tem essas duas alternativas. Se eu ensino pelo Espírito, o que você está entendendo é Espírito. Se eu ensino pelo Espírito, o que você está entendendo é maligno, é morte. Entenderam agora? Que palavra é Espírito, Espírito é palavra? E a única palavra que gerou todas as coisas é o Verbo, é o Logos. Ele é a própria vida. Quando você diz assim, Jesus é a própria vida, você não tem dificuldade de entender isso. Quando eu digo, Jesus é o próprio Espírito, vocês têm dificuldade. Vocês pensam no Espírito separado. Quando eu falei, Jesus é a própria vida, você pensa na vida separada? Não. Você entende, quando eu falo que Jesus é a própria vida, que a vida deriva dele. Não é isso que você entende? Nem só de pão liberar o homem, mas da palavra de Deus. E que, quando ele manda ele comer dele, Jesus falou assim, comam de mim. Vocês pensaram que era o quê? Os 10 pensaram assim, vou morder esse homem de 33 anos? Canibalismo? A essência dele é a palavra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É, pão vivo que desceu do céu, o quê? Era para morder a carne de Jesus e dar uma mordida na mão dele? A essência dele é o Espírito, que é a palavra. Que dá vida é a palavra. Que dá vida é a palavra. A base filosófica grega de Tertuliano o levou a cunhar termos como substância, hipóstase, para designar a essência que une o Pai com o Filho e o Espírito. Para combater o unicídio patripassionismo, ele escreveu: o que é patripassionismo? Passianismo. Patripassionismo. O que significa isso? Paixão do Pai. Qual era o erro que estava acontecendo naquela época na igreja?
essa mistura. Estavam matando o pai na cruz. Isso é antigo, isso é tão antigo, irmãos, e tão atual. Muita gente vai confundir isso. Pensam que o pai morreu no corpo do filho, que o pai experimentou a morte. Deus Pai jamais experimentou a morte. Quem experimentou a morte foi Deus Filho. E um questionamento em relação a isso, tipo assim, mas se Jesus é Deus, então o plano ficou vazio? Se Jesus é o Pai que morreu no corpo do Filho, o universo ficou sem Deus. Deus ficou morto. Tem aquele filme Deus Não Está Morto? Deus nunca esteve morto. Falta pensar biblicamente. A gente acaba entrando em esparrelas, né? Pisando em casca de banana teológica. É isso que levou a Igreja Católica a cunhar a ideia de que Maria é mãe de Deus. Se Maria é mãe de Deus, Maria seria mãe do Pai até. Como é que uma criatura que nasceu no templo é mãe do Pai? Essa loucura. Olha como é o peso das palavras, irmãos. Uma palavra, uma frase, faz a grande diferença no entendimento. Você cunhar uma frase errada, leva para outro entendimento completamente diferente do que está na Bíblia. Uma frase errada, uma colocação errada que você fizer, destoa da Bíblia. Por isso nós temos que aprender. Eu dificilmente, eu pedi para abrir o texto, não foi? Eu não pedi para abrir Ezequiel 2? Eu dificilmente, como não tenho memória fotográfica, cito um texto de cor. Sabe por quê? Porque eu posso inventar coisa dentro do versículo se eu não souber direito. Cansado de ver gente tentar citar versículo e embutir suas próprias palavras no versículo. Você pode estar adulterando o contexto desse versículo. Isso é um problema sério, viu? E disse Jesus, quer ver? Já vi escrito numa parede, irmãos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Disse Jesus, 2 pontos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi Jesus que disse isso? Foi Paulo. As pessoas confundem os textos bíblicos e misturam, fazem mix de versículos na sua mente e solta a si mesmo, vai criando palavras que não estão escritas. E acabam criando Frankensteins. Pedaço de um, pedaço do outro. Fica um negócio absurdo. Desvia do contexto bíblico. Ao citar um versículo, tenham cuidado de citá-lo textualmente. Com cada vírgula, com cada artigo. Um artigo faz a diferença. Então, eu, quando não lembro do versículo, eu procuro vê-lo como está na Bíblia. Eu não saio citando de qualquer jeito. Ok? Porque não é perigoso. Faz muita diferença um artigo. Se é ou a, se é para, se é com. Lembram de João 1? O verbo estava com Deus. Provérbio pros, no grego. Ao lado de Deus. Aí você entende corretamente. Cada palavra faz diferença no entendimento. Vamos lá, vamos verificar o que esse homem construiu. Os simples de fato, não vou chamá-los de tolos ou ignorantes, que sempre constituem a maioria dos fiéis. Ele está dizendo que todos os fiéis são ignorantes. Oh, Jesus! Ele botou de parede, mas ofendeu todo mundo. Vamos lá. Estão chocados com a dispensação dos 3 em 1. Quer dizer, quando ele inventou essa ideia, já estava chocando a membresia toda daquela época. Tertuliano. Com base no fato de sua própria regra de fé, os retira da pluralidade de deuses para um único verdadeiro Deus. Não entendendo que, apesar dele ser um único Deus, ele deve ser crido em sua própria, que é uma palavra que vai dar economia. Eles assumem a ordem numérica e a distribuição da trindade como sendo uma divisão da unidade, enquanto que a unidade
a qual deriva a trindade, então a gente já está usando o termo trindade direto aqui, de seu próprio ser, está longe de ser destruída, que é justamente suportada por ela. Eles estão constantemente nos acusando de que somos pregadores de 2 ou 3 deuses, enquanto eles tomam preeminentemente para si o crédito de seres adoradores de um Deus, como se a unidade em si, como deduções irracionais, não poderia produzir heresias, e a trindade, racionalmente considerada, constitui a verdade. Para Tertuliano, a verdade é a trindade. Ele é muito ignorante, cara. Todo mundo é ignorante, menos ele. Olha como é. Queridos, eu nunca antes desses anos todos, nem no estudo do Espírito Santo, que fizemos um trimestre inteiro, nem nos seminários sobre a Trindade, jamais entrei nesses meandros. Vocês estão sendo agora ministrados o que a igreja inventou. Estou gastando tempo aqui, uma aula inteira, para mostrar o que a igreja inventou nos detalhes, com documentação. Você pode achar esse documento na internet. Então nós estamos agora colocando essa discussão para a verdade. Por favor, cadê o varão? Foi? Definir 3 distintos significados. Tenha simplesmente esta é a fé a qual eu professo, eu Tertuliano, tá? Por ela que o Pai e o Filho e o Espírito são inseparáveis uns dos outros. E assim você saberá em que sentido isso é dito. Agora observe minha asserção. É que o Pai é um, e o Filho é um, e o Espírito é um. Nem botou santo, Espírito um. E que eles são distintos. Agora chama os 3 de eles. Começa a perceber que na mente dele já comprou a ideia de que o Espírito é uma pessoa. Então tudo que ele fala agora já baseado na compreensão dele. Eles são distintos uns dos outros. Esta afirmação é tomada em um significado por todos os que têm a educação, também por todas as pessoas que têm uma disposição perversa, como se isso pregasse uma diversidade de tal maneira que implicasse uma separação entre o Pai, o Filho e o Espírito. O que acontece? Ele foi acusado, ele está se defendendo. Ele foi acusado de ser pluralista, né, na divindade. Não, para ele está certo ter 3. Pai, Filho e o Espírito. E aí resolve o problema. E os 3 são um, resolve o problema. Não é assim que a igreja defende hoje? Vamos discutir sobre trindade? Não, não vamos discutir. É 3 em 1 e acabou. Ele simplesmente reduziu a isso. Como ele não podia dizer que era só um, porque tinha um filho, não tinha um filho, isso criou um grande problema. Porque agora são 2. Então vamos fazer o seguinte, não é 1 nem 2, é 3, pronto. Porque tem o Espírito Santo também, não tem o Espírito Santo como regra de fé? Fica mais fácil. Criar a trindade foi uma saída de gênio. Eu acho genial, diabolicamente genial. Porque foi mais fácil, ninguém discute. Todo mundo vê na Bíblia que tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, então tá bom. Agora, o que não era crido antes, que o Espírito fosse uma pessoa junto com o Pai e com o Filho. O que era crido antes? Que existia o Pai e existia o Filho como pessoa, partilhando o mesmo Espírito. Vocês estão entendendo? Agora não. Não, são 3 pessoas dentro de uma unidade. Isso é trindade. E a partir daqui a igreja vai cunhar o dogma da trindade, que vai ser chancelado no Concílio de Nicéia, no ano 325. Onde eu parei aqui, né? Então o Pai é distinto do Filho, segundo maior do que o Filho. Perdão, olha que a palavra faz diferença. Sendo maior do que o Filho. Ele ainda continua vendo subordinacionismo aqui, subordinação.
A igreja deu um nome para isso, modalismo, monarquianismo. Tem uns nomes teológicos para isso. Muitos não aceitam que o filho seja menor do que o pai. Muitos teólogos não aceitam que o filho seja menor do que o pai. A Trindade Católica Romana não aceita isso. Porque para eles a Trindade é todos o mesmo Deus. Ainda que 3 pessoas são iguais. Não há distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito em hierarquia. Mas a igreja e a sua Bíblia mostra que Jesus compreendia o Pai maior do que ele. Olha o problema aí. Por que a Trindade deve ser rechaçada? A Trindade, dogma católico romano. Não é só porque cria um Deus 3 em 1, é porque equivale todos eles. Não há subordinação na Trindade. Aqui, Tertuliano ainda não criou a Trindade, ele está começando a criar a Trindade. Para ele, não havia distinção entre o Pai e o Filho. Um menor do que o outro. Então, vamos lá. Então, o Pai é distinto do Filho, sendo maior do que o Filho. Devido ao fato de que aquele que se torna Pai é um, e aquele que é gerado é outro. Também aquele que envia é um, aquele que é enviado é outro. E, de novo, aquele que faz é um, e aquele através do qual algo é feito é outro. Eu quero que aqui, nesse parágrafo, vocês me mostrem a terceira pessoa. Me mostra aqui nesse parágrafo a terceira pessoa. Ele não fala. Não. Vem à direita. Olha só, quais são as pessoas que estão aqui nesse parágrafo? Pai e filho. Certo? O pai é um, e aquele que é gerado, quem é gerado? Filho, Jesus, o outro. E cadê o outro? Não tem nenhum gerado aí. Não, cadê o outro? Tem ele enviado. Ele acabou de falar que são 3 pessoas. Mas aqui na hora de discutir, percebam, por isso que eu falei que é sutil. Percebam que, na verdade, ele não tem argumentos para incluir a terceira pessoa. Mas é que ele, pastor, quem é enviado é o Deus Cristo. É o Jesus. Jesus, Deus não enviou Jesus ao mundo? Na hora de discutir conceito bíblico, ele só fala do Pai e do Filho. Cadê o terceiro aqui? Está falando em cima. Ele não falou que eram 3? Eles personificou, mas na hora de discutir, de desenvolver, ele mesmo não achou. Ele só acha base para discutir a diferença entre o pai e o filho. Não era a hora agora dele entrar aqui e o terceiro? Ele tinha que ter sido gerado. Essa é a discussão que não quer calar. Não foi gerado. Vamos lá. Essa loucura é o seguinte. Não é uma loucura, irmãos? O pai gerou o filho, certo? Então tem 2 pessoas. Para que o Espírito Santo seja a terceira pessoa, o que o pai precisa fazer? Gerá-lo como um filho. Então Deus Pai teria 2 filhos. Olha a doideira. Tem na sua Bíblia que o pai tenha 2 filhos? Pode dar em doido, né? Não, vamos lá. Aí a igreja não sabia como explicar isso? Falou assim, não. O Espírito Santo não foi gerado igual o Filho. Se ele não foi gerado igual o Filho, como é que ele existe? Se é ele. Ou é gerado, ou é criado. Só que a Igreja Católica não admitiu que o Espírito Santo foi criado, senão seria uma criatura. Ele é igual a Deus na mesma dimensão. Olha a loucura. Então ficaria uma coisa inferior. É totalmente louco isso, irmãos. Só tem 2 possibilidades, gerar ou criar. Ponto. Não existe uma terceira modalidade. Aí eles começaram a usar de semântica. Depois eu vou mostrar isso. Próxima aula eu mostro como é que o dogma se vira nos 30 para explicar isso. Começaram a usar semântica. Palavrinhas bonitas para disfarçar a inconsistência. E pastor, na hora de ele provar, ele não provou nada. Ele só comentou, mas na hora que ele tinha... Provou nada. Continuou na mesma. Mas fala para falar, todo mundo fala o que quiser. Não tem como explicar nada.
Exatamente. Cadê a prova? Poucas pessoas conseguem discernir. Agora, queridos, muitos teólogos aprendem, eu diria não muitos, a maioria dos teólogos formados nas instituições de teologia do Brasil e do mundo vão usar nisso aqui para criar sua tese da Trindade. Estou mostrando a vocês aqui alguns parágrafos, mas o documento inteiro tem 31 capítulos. É muito maior. Eu vi em 6 parágrafos para deixar mais claro tanto a ideia como a inconsistência. São 31 capítulos que ele escreveu aí. Eles são o pai está no filho, Sim. se manifesta como espírito, ele diz que é terceira pessoa, então O filho é incorporado pelo filho. Se for uma terceira pessoa, o filho é possuído pela terceira pessoa. Então, terceira pessoa, o filho não se gerou, tá? Oi? Não. Para ele seria o pai que gerou o Espírito, não o filho. Senão Jesus seria o pai do Espírito Santo. Também não pode. Diga. Onde em casos específicos que fala que Deus enviou o seu filho de gente, se ele teria que gerar o Espírito. Então, se tivesse que ser outro gerado, não encaixa, porque não tem versículo na sua Bíblia que vai dizer que o Espírito Santo foi gerado também do Pai. Seria irmão de Jesus ou pai de Jesus. Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Não é doido o negócio? seria assim, mas não foi. Lógico que não é. O pai só tem um filho só. Avança para mim, vamos lá. E, pastor, em Atos, né, 10:18, fala assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como o Espírito Santo é. É. Se fosse o Espírito Santo, fosse ser pessoal, o Espírito Santo ungiria, né? O pai teria colocado a terceira pessoa na segunda. Com o poder, Paulo, toda a parte fazendo bem, curando todos os diálogos, porque Deus era com ele, quer dizer, ele foi ungido com o Espírito Santo. Do pai. Deus ungiu ele com o Espírito. Não um ser à parte. Uma outra pessoa. Foi ungido com o poder para fazer isso aqui que está na cabeça. Exatamente. E compartilhou com o pai a essência do Espírito. Você já deve ter visto isso na internet. Já viram essas imagens? Quando o pessoal vai tentar definir a Trindade, usam essas figuras aí, ó, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus. Agora, presta atenção na segunda imagem, que aparecem vários organogramas. Para não confundir as pessoas e continuar sendo o mesmo Deus, eles fazem esse esquema aí, ó. Deus no centro. Melhor, a palavra Deus no centro. O Pai é Deus, mas não é o Filho. Está lá em cima. O Filho também é Deus, mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, mas não é o Pai, para distinguir as três personalidades. Qual é o grande problema? Ao elevar o Espírito a mais uma pessoa na divindade, piorou o que já estava difícil, que eram dois. Deus também complica a gente, né? Deus complica a gente. Ficou mais claro aí que o Espírito não foi gerado, o Espírito Santo não foi gerado pelo Pai. Então não há possibilidade de existir o Espírito Santo. O Espírito Santo não foi gerado pelo Pai, o Espírito é a essência do próprio Pai. Eu coloquei essa ilustração aqui, católica romana. Está vendo aqui Deus Pai no meio? Está vendo aqui Jesus do outro lado? E olha o que eles fizeram aqui. Ó. O fantasminha Espírito Santo. Só que é mulher, ó. Cabeluda. Lembra que o pastor Luciano Subirá sugeriu isso? Lembra que eu falei que o pastor Luciano Subirá sugeriu isso? Que a mãe seria o Espírito Santo? A droga aqui, ó.
Isso é uma droga, isso aqui. Um absurdo. Absurdo dos absurdos. Vamos ler o que diz aqui nesse trecho aqui. Assim é tanto o pai ou o filho, já começou a confundir. E o dia não é como a noite. É filosofia. Nem o pai é como o filho. De tal forma que ambos deveriam ser um. E um ou o outro deveriam ser ambos. Deveria, não é? Parece conversa da Dilma, né? Que discurso da Dilma. Filosofar é isso, irmão. Chega a ser rolando o cara. É demais, né? É ou não é? Fica um negócio escorregadio assim, é ou não é? É ou não é? Fica um negocinho derivando. Não parece que discurso da Dilma? Nós não temos meta. Mas quando alcançarmos a meta, superaremos a meta. Não tinha meta, como é que vai alcançar a meta? Pensamento randônico é esse, em círculo. O espírito da Dilma já é pré-existente. Vamos tirar essa heresia da nossa cabeça. Só dei um exemplo de pessoas que pensam em círculos. Tem pessoas que pensam em círculos assim, né? E não saem do lugar. Usam palavras, usam um monte de palavras, mas não saem do lugar. Avança para mim mais um, vamos lá. Eu estou mostrando a vocês a inconsistência do pensamento tertuliano. Inconsistência bíblica. Filosoficamente parece bonitinho o que ele está falando. Parece coerente, filosoficamente. Mas biblicamente não há uma prova concreta de nada. Quando vai defender os 3 artigos de fé, Pai, Filho, Espírito Santo, pensando na pessoa do Pai e na pessoa do Filho, chama Deus também ao Espírito Santo. Aqui que vai dar a ingresia. Aqui que vai dar a base para a Igreja Católica Romana criar o dogma da Trindade. Quando chama o Espírito Santo também de mais uma pessoa chamada Deus. Vamos ver aqui o que ele escreveu. Aqui que vai ser o artigo que a igreja vai forjar em cima o dogma. Especialmente nós, que somos seguidores do Paráclito. Olha o que ele está usando ali, irmão. Seguidor do Paráclito. Qual é o único Paráclito? Jesus. Olha a derivação. É o Consolador, é Jesus. Na referência que ficou para a teologia cristã. Naquela sua Bíblia, o Paráclito é Jesus. Somos seguidores do Paráclito, não de mestres humanos. Ele está se referindo a Jesus ali como Paráclito. De fato, declaramos definitivamente que são 2 seres. São Deus. Ele está falando 3 ou 2 aqui? 2. Porque ele sabe que só existe o Pai e o Filho. Vamos lá, vamos adiante. O Pai e o Filho. Deixei em vermelho para vocês verem como ele é contraditório. Primeiro ele fala que a igreja já pensava. Só existe a pessoa do Pai e do Filho. E com a adição do Espírito Santo. Até mesmo 3. De acordo com o princípio da economia divina, que introduz número, para que não se possa crer que o próprio Pai, como vocês perversamente inferem, tenha nascido e sofrido. É o pátria passianismo. E que não é permitido ter, desde que foi passado assim. Que haja como 2 deuses ou 2 senhores, é uma declaração que ninguém tem essas coisas. Lembra que nós temos estudado os 2 senhores? Disse o Senhor ao meu Senhor, Salmo 110. E agora, Tertuliano, tem 2 senhores. A cara da Carla Beatriz está ali triste. Ela não está só perplexa, está triste. Isso aqui é muito importante. Eu falei que essa aula de hoje é muito importante. Por quê? Desconstrói
o mito, o dogma. Ele diz que não tem dois senhores, tá certo? Ele diz, Tertuliano diz. E que são dois seres, mas no final vira três. Ele diz. Como não é falso que o Pai é Deus, e o Filho é Deus, e o Espírito é Deus, e cada um é Deus. Entenderam como é que criaram essa fórmula? Que existe no coração de 90% ou mais da igreja? Muito mais de 90%, acho que é quase a totalidade. E quem discorda é tido por herege, é tido por, sei lá, seita, está pecando contra o Espírito Santo. Criou-se uma estratégia de sacralizar uma fórmula que eles criaram no século III, praticamente, com base na filosofia e não na Bíblia. Vocês viram defender com algum texto bíblico ali? Não. Filosofia. Podem ler quem tiver mais paciência do que eu e tempo. E vocês pensam que eu fico de borracha o dia inteiro, né? Eu não tenho tempo, às vezes, para ler tudo que eu estudo. Já gasto um bom tempo. Essa lição demorou uns 4 dias para terminar. Podem ler com mais calma quem quiser, na internet. Procura esse documento. É Tertuliano contra a Praxe. Isso aparece em português. E leia os 31 capítulos. Se você tiver capacidade de ler, né? E estômago. Tem que gostar de ler esse tipo de coisa, para ver contradições. Você vai entender como é que ele criou os argumentos para criar a terceira pessoa da Trindade. E transformar tudo num único Deus. Então, é Deus aqui. Isso é muito sério, viu, irmão? Isso muda totalmente a fé de bilhões de pessoas. Aqui é uma ilustração do que seria Tertuliano, né? Bispo de Cartago. Olha esse texto aqui. Já estamos terminando a aula de hoje. Vou deixar todo mundo com esse coração inflamado aí, coração perplexo, coração incentivado a estudar mais, para domingo que vem a gente continuar essa pendenga teológica. Ok? Vamos avançar um pouquinho mais. Eu estou tendo trabalho agora de ir nas entrelinhas. Não estou passando por cima nem fazendo panorâmica. Estamos estudando entrelinhas. Tertuliano é o pai da Trindade. Ele é o pai, mas não foi ele que desenvolveu melhor. Quem desenvolveu melhor foi Agostinho. Agostinho, aí... Sabe o cara faz um bolo muito bom, gostosinho, tal coisa, mas não tem glacê? O Agostinho pegou o bolo de Tertuliano e enfeitou. Passou glacê, fez uma escultura em cima. Aí a Trindade ficou mais sacramentada ainda. Pastor, eu estou aqui que as pessoas vão mais esses jovens, têm essa capacidade de manipular as palavras. Vamos dizer assim, povos. Então eles são, vamos dizer assim, considerados por Deus, digamos que pessoas abandonam o indivíduo cristão. Abandonam a palavra de Deus, está escrito, para seguir esses homens. É verdade. Isso é um perigo da gente ter escrito. Mas eu falo para eles, tem medo, vamos dizer assim, é muito louco, para subir e falar o que está escrito na palavra. Porque senão, aí vão me calar. Se for para falar a verdade, não falo, eu não falo. Porque é exatamente isso. Estamos analisando nesse tempo. Mas naquele tempo era muito mais feroz, porque aqueles que não seguiam o que eles falavam eram considerados herege, eram, vamos dizer assim, sacrificados, eram cortados no meio, eram colocados na fogueira, ou seja, era uma coisa muito séria. E nem ficar analisando hoje, sentadinho, bonitinho, do assunto. Exatamente. Aqui nós estamos só estudando. Isso também é uma alerta. O alerta é o quê? Para que nós temos que focar o nosso conhecimento, buscar primeiramente em Deus, estudar a palavra, ver o que está escrito e praticar o quê? Para ficar livre contra todas essas armadilhas que o inimigo coloca. O pior, pastor, exatamente. Na época já era uma armadilha. Tá certo? Nós estamos aqui no século III, na era cristã. Nós estamos hoje no século XXI. Olha quanto tempo
onde o espírito do engano tem para trabalhar. A gente aqui tenta desconstruir o que ele já edificou durante 17 séculos. É muito tempo. É muito tempo. Já criou uma, digamos assim, uma cidade em cima de dogmas e preceitos. E a gente aqui está voltando lá na máquina do tempo, tentando ver onde que o negócio desandou. Então preste atenção, querido, isso é muito sério. É até interessante que eu me lembrei agora, os meus vídeos estão sendo questionados por algumas pessoas. Tem alguns teólogos aí de vídeos que dizem que eu manipulo os versículos que eu escolho da igreja primitiva. Chegou essa acusação para mim. Eu manipulo, sou um manipulador. Eles não. Tudo que eu mostro a vocês é fruto do estudo. Sabe quando eu comprei meu primeiro livro da igreja primitiva? No ano 2000. Nós estamos em 2023. Tem mais de 2 décadas que eu estudo isso. Eu não pego um artigo da internet e decalco aqui na lição de vocês e rifo o entendimento. Eu estudo isso há 20 e tantos anos. Estudar. Pode pegar os livros da igreja primitiva que eu tenho, que você vai ver chaves escritas, estudado. Aí neguinho hoje tem facilidade na internet, neguinho branquinho, viu? Para não parecer. Hoje tudo que a gente fala tem que se consertar. Não pode falar gordinho, não pode falar que é negro, não pode falar que é gay. Tudo tem que se consertar na internet. Na censura. Neguinho, branquinho, pardo, todas as cores. Pega lá, faz uma pesquisa na internet. Joga lá no Google. Pai da igreja primitiva, beleza, achei. E aí pega a tasca, lê meia dúzia de palavras, já tem entendimento, joga lá. E eu sou manipulador, estudo há 20 e tantos anos isso. Não é 2 nem 3, é 20. Vai me acusar de ser manipulador dos textos que eu apresento para vocês aqui. Ah, meu irmão, eu não quero nem saber onde é que está. Me chegou ao conhecimento. Vídeo. O pastor agora, em breve, serem pessoas não gratas para essa galera, né? Meu nome vai aparecer várias vezes. Estou começando a incomodar, que bom. Antes eu não incomodava, era desconhecido. Era anônimo. Agora dá mais, vai ficar na boca dos outros aí, né? Damásio, aquele Damásio lá da igreja, filho do rei. Né? Ele está manipulando a fé dos irmãos. Não para nem para pensar, né? Não para nem para olhar aqui para saber. Ao contrário, eu nunca dei a vocês o que estou dando agora. Com tanta ênfase, com tanta profundidade, com tanta meticulosidade, como eu estou dando agora a vocês. Nunca. Estou compartilhando com vocês tudo o que tem de entendimento. É lógico que uma aula de 1h30, já passou até da hora, não dá para abarcar todo o conhecimento que eu já absorvi. Eu passo resumos para vocês. Mas não é manipulação. Os resumos são passíveis de serem comparados. E, aliás, se vocês perceberem, muitas vezes dou referência de onde eu tirei. Se eu pego de algum site, eu coloco lá pequenininho lá, www, para você procurar. Eu incentivo vocês a correrem atrás, para que não diga assim, pastor, está manipulando a informação. Não estou manipulando. Se quiser, confira. Ok? Vamos lá. Graças a Deus, eu estou uma noite de sono tranquila, irmãos. Debaixo da graça do Senhor. Eu não tenho nenhuma consciência pesada de estar manipulando a informação. Vamos terminar essa lição longa? Ele é chamado de o outro confortador, falando agora do Espírito Santo, especificamente. De fato, mas de que forma ele é outro? Nós já vimos. Ele deverá receber de mim, diz Cristo, assim como o próprio Cristo recebeu do Pai. Assim a conexão do Pai no Filho e do Filho no Paráclito. Agora ele usa o Paráclito aqui como Espírito Santo. Perdão, agora ele usa o Paráclito como Espírito Santo. Antes ele disse que era seguidor do Paráclito, se referindo a Jesus. Aqui ele fala do Espírito Santo. Produz 3 coerentes pessoas. Aqui, ó, Gênesis, do dogma aqui, ó. As palavras de Tertuliano. Que, no entanto, são distintas uma da outra. Esses 3 são uma essência, não uma pessoa, como é dito. Agora, olha só como é que ele vai terminar incoerente. Vamos lá.
Eu e meu Pai somos um. Aqui ele está citando João 10:30, texto canônico. Aqui ele está comentando que são 3 pessoas. Quando ele vai dar a referência bíblica, o texto permite ver 3 pessoas aqui, irmão? Mas vem cá, ali em cima, quando ele diz conexão do pai no filho e do filho no parágrafo, não existe isso na palavra. É o que eu estou mostrando. Estou mostrando que quando ele resolve citar um versículo para endossar o parágrafo que ele falou, ele usou esse aqui. Esse aqui é João 10:30. Mas o filho não... Em que texto entra a pessoa do Espírito Santo nessa conversa de Jesus? Só quando ele envia o Espírito dele à igreja. O outro parágrafo nada mais é do que sua essência na igreja. Agora, quando ele vai citar, eu e meu Pai somos um. Quantas pessoas? 2. Mas acabou de dizer que são 3. Mas quando cita o texto, só aparecem 2. Não era a hora dele, dentro desse contexto que ele está falando aqui, aplicar um texto bem claro das 3 pessoas? Não era a hora aqui? Imediatamente após a confissão de fé dele, tinha que ter o texto. Aí ele bota um texto com o pai e com o filho. Isso aí não seria aceito pela ciência, porque não... Não prova. Ele coloca, a minha ideia é essa, vou botar um versículo. Pá! Aí bota o versículo não combina com a sua ideia. Com 2. Essa é a incoerência, ó. Falta a base bíblica para citar que Jesus disse o Pai, não há qualquer alusão ao Espírito Santo com eles. Pode entender a incoerência? Realmente seria pai, filho e igreja. Cadê o versículo para endossar o que ele acabou de falar aqui? No contexto do que ele está falando? Isso. Se tivesse na sua Bíblia, Jesus falando, eu, o Espírito Santo e o Pai somos um, nós, ó, reverentemente nos ajoelharíamos e diríamos, é verdade. Também tem um que gerou o Espírito. Isso é uma inferência, estou falando de versículo. Tem tal versículo na Bíblia? Então, pessoal, a gente mandou o texto para o batismo do Pai e do Espírito Santo. Porque na época dele nem estava pronto esse texto ainda. Depois eu falo sobre isso. Avança para mim. Eu vou mostrar a questão do batismo em nome da Trindade também nesse currículo. Vamos ver se combina, só para finalizar, irmão, fazer aquele contraste. Eu sei que foi muito complicado para acompanhar tudo isso. Mas você entendeu que ele inventou 3 pessoas em um Deus. Voltamos para a igreja primitiva. Só para fazer o contraste. Bispo Irineu de Leão, quase décadas antes de Tertuliano. Quando Tertuliano nasceu, ele nasceu em 185. Eu acho que o Bispo Irineu já tinha sido até morto já. Portanto, nem o Senhor, nem o Espírito Santo, nem os apóstolos, nunca chamaram Deus, um sentido próprio do termo, senão o verdadeiro Deus, como também nunca chamaram de Senhor a ninguém de maneira própria, a não ser Deus Pai, que domina sobre todas as coisas, e seu Filho, que recebeu do Pai o domínio sobre toda a criação. Quem é propriamente chamado Deus e Senhor? O Pai e o Filho. O que Tertuliano disse? Não está na nossa boca que tem 2 senhores. Entenderam a diferença, o contraste? Vamos para a Bíblia, para finalizar. Avança aí para mim, filho. 1 Coríntios 8,6. Vamos tentar achar a Trindade aqui. Conforme Tertuliano. O que Paulo disse? O apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo disse? Texto canônico para fechar, vamos lá? Todavia, para nós, um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. E um só Espírito Santo,
Não. Um só Espírito Santo junto com o Pai e com o Filho, pelo qual existimos. Tá claro? Então fica de pé nessa hora, terminamos a aula. Essa aula complexa, cheia de paradoxos. Semana que vem nós vamos continuar estudando isso. Ah, pastor, cansativo, ouvir não. Faz isso não, irmão. Você é refém de uma geração que aceitou o dogma da Trindade com toda passividade. Não discutem, não analisam, não refutam, ficam com medo de mexer nesse assunto. Então, se você tem aqui um pastor, e graças pela misericórdia do Altíssimo, quer conduzir vocês na verdade, venha aprender a verdade bíblica, canônica, deixada aos pais da igreja e depois perdida ao longo da história. É imprescindível entender essas coisas. Tudo por causa do espírito do erro, né, irmã? Espírito do erro. Da fraqueza humana. Importante demais vocês estarem construindo certo as bases da vossa fé. Para que ninguém ore errado, né, irmãos? Alguns de nós oram bem confundindo aí as coisas, né? Ou que você não adore errado, ou que você não cante cânticos errados, criando ideias erradas na sua cabeça. Herança, viu? Herança de muita construção do anticristo. Então vamos demolir tudo isso. A palavra de Deus diz assim, ó, anulando nós sofismas. Nós podemos anular os sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez do coração humano. Viu que ali começa a derivar, é a mente do homem inventando moda. Não é o conhecimento da Bíblia, é a mente humana filosofando. Nós vamos contra tudo isso em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar essa aula de hoje com a bênção de Deus. Não tem problema você adorar o Pai e o Filho. São os dois que têm que ser adorados. Não tem problema você se referir a ambos, ou a um deles na sua oração, ou o outro. Pastor, hoje eu só falei com Jesus, não tem problema. Pastor, hoje eu só falei com o Pai. Esqueci de falar em nome de Jesus, não tem problema. Porque o Espírito, aí o Espírito é a terceira palavra, né? Só até morreu aqui. Terceiro artigo de fé. Está morrendo mesmo. Acorda. Acho que a bateria não. O Espírito que está dentro de nós procede do Pai e do Filho. Amém? Não tem erro você falar, pastor, então não vou mais falar do Espírito, né? Porque confunde. Não, o Espírito Santo existe. É a essência do Pai, no Filho e o Filho em nós. Pronto. Tão simples. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Bendito seja o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. O Senhor criou todas as coisas e deu ao seu Filho Jesus, nosso Rei, todo o universo. Através dele o Senhor nos fez. E pelo seu grande amor, entregou o seu Filho para que ele pudesse morrer, ressuscitar e, cheio da tua plenitude, enviar o Santo Espírito para dentro de nós. Somos ungidos pela essa essência maravilhosa. A essência da divindade está dentro de nós. Cremos, Senhor, que Tu és Deus Todo-Poderoso. Cremos que o Teu Filho, Jesus, nosso Rei, está à Tua direita e enviou do céu o Santo Espírito sobre a igreja. E nesta verdade estamos firmados. Não declaramos um outro Deus. Não declaramos um outro Senhor. Não adoramos a qualquer outro, senão ao nosso Deus Pai, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja a honra, a glória, o louvor, o domínio, o reino, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, povo santo. Aleluia. Glórias a Ele. Glórias a Deus Pai, glórias a Jesus. Amém, queridos. Semana que vem a gente continua.